André Coelho de Lima, muito obrigada por ter aceito o convite dos estadistas.pt e estar aqui connosco e com os portugueses que nos vão estar a ver. A minha primeira questão tem a ver com o seu percurso, que sempre demonstrou ser muito ligado à política, desempenhando diversos cargos. Neste momento é vereador da Câmara Municipal de Guimarães, desde 2009, e agora candidata-se a cabeça de lista pelo PSD em Braga. Esta queda para a política é de família ou de onde é que vem? Olha, de família é que não é de certeza. Vamos a ver. É curioso fazer-me essa pergunta porque a ligação à política já há alguns anos é evidente. No entanto, eu tenho dito várias vezes que pela primeira vez vão poder chamar-me político com propriedade. Ou seja, um deputado é efetivamente um político, remunerado enquanto tal. Coisa que nunca fui até o dia de hoje. Já intervim em diferentes patamares, sempre ou quase sempre com uma dimensão local, aqui em Guimarães, na minha cidade, mas verdadeiramente nunca foi, nem muito menos uma carreira, nem sequer uma profissão. Ou seja, fui sempre advogado ao longo de todos estes anos, continuo a ser, e portanto a minha participação política não direi que é fugaz, mas é acessória. O essencial tem sido sempre a minha vida profissional, o que estou é sempre disponível para a causa pública. Sim, é uma característica que sempre o marcou. Num comunicado que fez, e vou citar, diz que puxar pelas boas características do distrito é que vale a pena para levar Braga a bom porto. E que características são estas? Quais é que destaca? Olha, repare, isso tem que ver com o seguinte: nós, em Portugal, temos duas áreas metropolitanas, a de Lisboa e do Porto, e que têm uma determinada lógica de representatividade, são claramente concentradas nas duas cidades que as afirmam, não é? Muito embora das áreas metropolitanas façam parte, como todos sabemos, muitos concelhos que estão à volta da cidade de Lisboa e do Porto propriamente dita. Muitos desses concelhos até de dimensão superior àqueles que dão nome às áreas metropolitanas. Este distrito é a terceira zona, eu tenho-lhe chamado o newcomer, ou seja, o que destaco, respondendo à pergunta que me faz, repare, nós temos aqui a residir quase 1 milhão de habitantes, ou seja, acima do Porto, nesta zona do Noroeste Peninsular, há claramente aqui um destaque populacional, há um destaque económico, houve sempre, ou seja, isto é uma zona, sempre foi uma zona muito industrializada, de elevadíssimo contribuinte para a economia nacional, com empresas fortemente exportadoras e muito empregadoras, e isso, enfim, sente-se também aqui, na circunstância de cá viver muita gente, e na circunstância, enfim, olha, até no desporto se vê a riqueza desta região, ao termos, olha, é um exemplo, mas na primeira divisão temos lá 5 clubes deste distrito. Só Lisboa é que tem, o distrito de Lisboa, é que tem tantos clubes. Isto para lhe dizer o quê? A Universidade do Minho, que é dentro das universidades com menos de 50 anos, está considerado na elite mundial. Uma universidade de elite mundial dentro daquelas que são jovens. Nós temos, para além disto, por exemplo, património da humanidade, já tínhamos o Centro Histórico de Guimarães como património da humanidade, temos agora o Bom Jesus de Braga como património da humanidade. Não são todos os distritos do país que se podem orgulhar de ter 2 patrimónios da humanidade. Ou seja, nós temos esta força económica, populacional, cultural ou patrimonial, serzida com a academia, com a universidade. Temos sido, ao longo dos anos, uma das regiões mais jovens da Europa. Ainda aqui há 5 ou 6 anos era assim considerado. E depois temos uma experiência, uma plataforma formal, que é uma experiência de área metropolitana. Nós aqui não temos uma metrópole, está a ver? Temos a cidade de Braga, a cidade de Guimarães, a cidade de Famalicão e de Barcelos. O quadrilátero urbano. Que é o quadrilátero urbano, não é? Estão entre si a tentar uma experiência de uma área metropolitana de tipo europeu. Ou seja, tem um exemplo que eu conheço bem, que é na região do Ruhr, na Alemanha, que tem uma área metropolitana que não tem continuidade na malha urbana como existe aqui em Lisboa e Porto. Ou seja, são as cidades de Essen, de Düsseldorf, de Dortmund e de Mönchengladbach, estas 4, que distam alguns quilómetros umas das outras e que têm entre si, enfim, uma plataforma institucional, aí já formal, construída e criada. Essa não foi capital da cultura, julgo que em 2010, e fez intervenções, obras, em Dortmund, em Düsseldorf e em Mönchengladbach. Ou seja, de certa forma dizer assim,
era importante que o país começasse a olhar para esta região como sendo a região a justificar uma outra atenção e a merecer ser potenciada nas suas dinâmicas económicas e também, enfim, e também naturalmente urbanas. Sim, referiu muito neste seu comentário anterior as questões universitárias, as questões industriais, mas também sei que é um homem muito envolvido com as questões culturais e recreativas, tendo dirigido, nomeadamente, diversas associações. Acha que a cultura é, de facto, diferenciadora na zona de Braga? Mas a ver, ela não é diferenciadora no sentido de ser melhor do que as outras, é diferenciadora no sentido de ser própria, não é? É idiosincrática, se quiser. Enfim, tem o Baixo Minho tem umas determinadas características, o Alto Minho terá outras, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem outras. Isso, eu diria assim, aquilo que é mais importante, que me agrada mais, por fazer essa ligação que fez agora, que aliás até me leva para uma parte que ficou de responder na primeira pergunta, porque a minha ligação política vem depois da ligação associativa, depois da ligação à comunidade, não é? Ou seja, ela é natural, ela primeiro ligação às associações e à comunidade, só depois é que vem a política, mas eu acho que aquilo que diferencia é mais isto, ter orgulho nas raízes e nas tradições populares. Isso sim. Isso talvez possa diferenciar. Não sei se é diferente de todos os demais, não teria esse atrevimento, mas a verdade é que há aqui raízes e tradições populares muito intrincadas e que nós assumimos claramente e orgulhosamente. Quem conhece pessoalmente André Coelho Lima diz que é uma pessoa fortemente aguerrida e com muita persistência e dedicação a todas as causas em que pega. É esta a atitude que vai imprimir enquanto cabeça de lista do PSD? Bem, eu espero que sim. Aquilo que eu tenho dito é que na política aquilo que eu tenho a apresentar é ser eu próprio, com todas as minhas qualidades e defeitos. Não é? Terei certeza mais defeitos do que qualidades. Agora, aquilo que mais me trouxe aqui foi sentido de responsabilidade. Eu faço parte dos órgãos nacionais do PSD, da Comissão Política do Dr. Rui Rio. O convite que o Dr. Rui Rio me dirigiu e que muito me orgulhou, converte-se imediatamente não num reconhecimento, mas sim numa responsabilidade. E a partir daí, sim, sem dúvida, quando me lançam um desafio e eu escolho agarrar, tenho o dever, temos todos, de dar o melhor de nós para aquilo que no fundo, para a responsabilidade que nos colocam em mãos. E dar o melhor é aquilo que estou já a fazer, ou seja, os dois pilares da candidatura que tenho a oportunidade de liderar são a proximidade e a afirmação. Sobre a afirmação já estivemos a falar na pergunta anterior. A proximidade é no fundo, a resposta a esta pergunta, ou seja, eu tenho estado em todas as comunidades, eu tenho estado o mais possível com os nossos representantes e as nossas associações, ou seja, demonstrar-lhes que aquilo que podem ganhar com a circunstância de o Dr. Rui Rio ter escolhido que os seus representantes por todo o país, e os cabeças de lista e não só, fossem pessoas dos distritos de onde são candidatos, ou seja, nós não temos círculos uninominais, mas o Dr. Rui Rio fê-los à sua maneira, escolhendo pessoas que são efetivamente dos locais e não pessoas, enfim, de prestígio, enfim, retirando-me a mim, obviamente, o prestígio, que não o tenho, mas que venham encabeçar listas nas diferentes localidades. Nós não. Nós somos pessoas de cá e ao sermos pessoas de cada um dos sítios que vamos representar, aquilo que temos que apresentar àqueles que representamos é, de facto, proximidade, é um trabalho de proximidade daquilo que as comunidades pretendem. Agora permita-me que faça o seguinte comentário. Eu reparei que tem uma fotografia da sua família mesmo atrás de si. Olha, há pouco, quando preparei o telemóvel, não era suposto estar a fotografia da família, está a ver? Sim. Agora vocês viraram-me isto da vertical para a horizontal e tramaram. Pronto, a minha questão é muito simples, que é se recebe apoio da sua família para ter esta participação pública que existe tanto tempo e tanto esforço de si e talvez em detrimento também do tempo que lhe resta para estar mais em família. Sem dúvida. A família, para mim, é sempre a prioridade. Ou seja, uma pessoa para estar de bem com as coisas em que se envolve tem que ter as prioridades bem definidas. E a primeira é a família. Tudo o resto vem a seguir. E, portanto, tudo aquilo em que eu me envolvo, seja profissional, político, o que seja,
tem que salvaguardar que, em primeiro lugar, o castelo de cada um de nós está seguro. Não é? Até porque, ainda para mais, sendo eu de Guimarães, o castelo é uma coisa que a mim me diz muito. Agora, é evidente que sim. Os meus filhos são muito pequeninos, tenho alguns, portanto, dizer-lhe que aqui até o apoio mais importante da minha mulher, o mais importante é que aquilo em que eu me envolvo, ou ela se envolve, porque é exatamente igual, seja uma decisão de consenso, seja um projeto comum, não é? E sendo um projeto comum, sem dúvida que conto com o apoio da minha família, que é, aliás, o que mais me vai custar. Ir para Lisboa, a parte mais difícil é exatamente essa desligação que vai implicar. A minha próxima questão é: quais é que são os principais desafios que vê agora para o Partido Social Democrata? O primeiro e principal desafio é vencer as eleições. Esse é aquele que é óbvio, porque é aquele que permite pôr em prática aquele que é o plano e o projeto do Dr. Rui Rio e do Partido Social Democrata para os portugueses. Este é o primeiro desafio. O segundo é, conseguindo este desafio, alcançando este desafio, conseguir implementar aquele que é o nosso objetivo, que é, no fundo, fazer aquilo que os portugueses reconhecerão, aqueles que gostam e aqueles que não gostam do PSD. Mas aqueles que têm votado e aqueles que também não têm votado no PSD reconhecerão que os períodos desde o 25 de Abril, em que tem havido crescimento de classe média, em que tem havido aumento de qualidade de vida generalizado em Portugal, tem sido, enfim, nos períodos de governação do PSD, e nisso é preciso reconhecer que os anos de governação do Dr. Cavaco Silva são um exemplo disso mesmo. E, portanto, aquilo da forma mais resumida possível que o Dr. Rui Rio promete e propõe é melhoria da qualidade de vida de cada um de nós, que é sempre esse o objetivo último de quem está no governo, é, no fundo, ser um gestor da nossa casa comum, que é o país, e ser um gestor de tal modo que, no final do período de gestão, nós possamos estar, não só o país como um todo, mas cada um de nós, melhor do que estava quando começou esse período de gestão que for entregue a um determinado partido que nós, obviamente, desejamos que seja o PS. E o que é que espera do resultado final destas eleições? Ora bem, se quer que lhe diga, eu não espero nada e espero tudo, está a ver? Ou seja, quando têm-me perguntado aqui o meu círculo eleitoral, elege 19 deputados, têm-me perguntado quais são as minhas expectativas e eu tenho respondido que as expectativas são eleger 19 deputados. Com isso acho que estou a responder à sua pergunta. Quando estamos num período eleitoral, quando estamos num período de campanha eleitoral, nós queremos não propriamente convencer as pessoas, mas sim convencê-las de que o projeto que apresentamos é o melhor para o país. E temos que ter a ambição, que não é modéstia, é até com bastante humildade, de conseguir convencer toda a gente, obviamente sabendo que isso que é irreal, nunca aconteceu, mas digamos desta forma, as pessoas hoje, no dia de hoje, que estamos a falar, ainda não sabem o que vão fazer. Muitas delas ainda não sabem o que vão fazer. E, portanto, estar já a criar expectativas em face da reflexão que as pessoas farão é até, em primeira instância, representa um certo desrespeito pela reflexão que as pessoas farão. E, portanto, nesta altura, a nossa expectativa é a melhor possível, o nosso trabalho é total, e a dedicação é total, e não temos expectativas. Por isso é que são todas e não são nenhumas. É a expectativa de poder corresponder aos anseios das pessoas, de as pessoas poderem ver no PSD o projeto de futuro e de melhoria das suas condições de vida, em que acreditem e que venham a apoiar. São estas as expectativas. O resto é matemática, tá? Senão estaria a ser aqui pouco mais do que um treinador de futebol que está à espera de empatar ou de ganhar ou de marcar um golo fora ou em casa, e isso não é... Prognóstico só no final do jogo, não é? As pessoas pensarem, nós fazemos o nosso papel e depois as pessoas, o povo decidirá aquilo que quer. E o que é que os portugueses podem esperar do PSD do ponto de vista ideológico? O PSD, do ponto de vista ideológico, é muito fácil, é um partido social-democrata. Não é? Aqui, há uns anos, o professor Marcelo Rebelo de Sousa irrompeu num congresso do PSD, dizendo que o que o PSD tinha de bom é que tinha, dizia ele, homens de esquerda e dos bons, tem liberais e dos bons, e depois nós somos a concentração de tudo isto. Dizia o professor Marcelo num congresso que foi em Lisboa. Ora, o PSD costuma chamar-se o partido mais português de Portugal porque tem um posicionamento muito parecido com os partidos sociais-democratas escandinavos, particularmente na Suécia.
na Suécia, e é essa a nossa tradição. A inspiração do Dr. Francisco Sá Carneiro foi, de facto, na social-democracia sueca, isso não há dúvida, e o Dr. Rui Rio tem dito que o PSD é um partido de centro-esquerda, ou seja, é o partido moderado em Portugal. É um partido que, contrariamente ao Partido Socialista, não fará nunca coligações e alinhamentos com partidos extremistas ou com partidos que defendam ou que estejam contra os posicionamentos internacionais de Portugal, como faz o Partido Socialista, e também não é um partido de direita, isso marcadamente. É um partido que mais representativo da sociedade portuguesa e, fundamentalmente, um partido moderado de centro-direita, social-democrata. Voltando um bocadinho atrás, falou há pouco sobre a importância da vida universitária em Braga, entre outras coisas. Acha que é importante formar os jovens também relativamente a questões de cidadania, nomeadamente sobre a importância de ir votar? Acho essencial. Aliás, a importância de ir votar, lembro-me sempre, nós temos 2 exemplos, eu costumo dar 2 exemplos que são quase um extremo. Na Suíça, o voto é obrigatório, mas também no Brasil, que são países que não são assim muito parecidos um com o outro, e não é pela Suíça não ter mar, por outras. Mas, respondendo à pergunta que me faz, a pior coisa que pode haver na nossa sociedade é as pessoas se demitirem de participar na sociedade. Por isso, se se pudesse discutir o voto obrigatório, ou se quiser discutir o voto obrigatório, é transformar o voto não apenas num direito, mas também num dever. E a mensagem que aqui está subjacente é que as pessoas não podem fazer de conta que tudo o que se constrói à sua volta, elas são alheias a tudo isso. Porque isso é o elevar do egoísmo, que isso sim é uma característica das sociedades atuais e que devemos combater. Nós temos sempre que pensar que quando andamos na estrada e estamos a pisar o alcatrão, alguém teve que o construir e pagar. E esse alguém é toda esta organização de que nós fazemos parte e de que às vezes as pessoas dizem que não querem saber, que não querem votar e às tantas até antes de compreender que tudo o que utilizam no dia-a-dia é construído por quem gera a nossa comunidade. Olha, pegando outra vez no exemplo da Suécia, usa-se muito o exemplo da Irlanda em termos fiscais, porque é um país que tem taxas de tributação, de fiscalidade muito reduzidas. Mas a Suécia tem taxas elevadíssimas, é de quase 50%. E, no entanto, isto não tem, enfim, é consensual. E porquê? Porque as pessoas têm bem consciência da importância do Estado nas suas vidas. Têm bem consciência que os serviços de saúde que têm, que a educação que lhes é disponibilizada, que tudo aquilo que é construído à nossa volta pelo Estado é assegurado pelo dinheiro de nós próprios e contribuem, enfim, permita-me usar a expressão, alegremente, com 50% daquilo que ganham, mas porque veem no Estado enfim, como é dizer, um gestor sério, não é? e credível do dinheiro que as pessoas lhes entregam com o seu tributo. É assim. Ou seja, confiam no Estado para ser um bom gestor do dinheiro que as pessoas lhes confiam. E, portanto, tudo isto para dizer o quê? Discutir cidadania só ao nível de intervenção política e perceber a orgânica e o funcionamento vale pouco. Acho que discutir cidadania vale muito, que é o peso e a importância, a relevância da participação de cada um de nós no todo comum. Eu costumo dizer aos meus filhos, e digo para mim próprio o seguinte, nós, enfim, a única coisa que temos de certo na vida é a morte, e como ela é certa, nós um dia devemos pensar assim, bem, o que é que eu, quando deixar de cá estar, fiz enquanto cá estive? O que é que eu, enquanto cá estive, fiz que teve algum impacto, não precisa de ser, enfim, muito relevante do ponto de vista do conhecimento de todos, mas nós sabemos que o que é que nós contribuímos no nosso tempo de vida para o mundo em que habitamos. Se cada um de nós tiver em si esta preocupação, não temos todos que nos envolver na política, mas todos nos envolvemos muito mais nas causas que estão em torno de nós. Todos somos menos egoístas um bocadinho e todos fazemos com que o mundo em que habitamos seja também uma preocupação nossa. Ao dizer isto, estou a falar de tudo e de nada. Estou a falar, por exemplo, não falamos disto, mas de ambiente. Porque toda a gente diz assim, isto que eu estou aqui a fazer, o que é que importa o CO2 que eu estou agora a emitir? É uma formiga. Pois, mas isso é o princípio da irresponsabilidade. E aulas de cidadania é, sobretudo, ensinar o princípio da responsabilidade. O que eu lhe queria perguntar também, e nesse sentido, porque é que acha então que a taxa de abstenção é tão elevada?
Sabe porquê? Eu vou-lhe dizer mesmo aquilo que eu acho. Porque hoje, enfim, com mais críticas, menos críticas, ao governo A, ao governo B, vivemos bem. Olha, a seguir ao 25 de Abril, a taxa de abstenção não tinha nada a ver com o que é hoje. Porque tudo era incerto, não é? Porque a própria democracia era incerta. Porque as propostas dos partidos geravam dúvidas, ia-se ouvir sessões de esclarecimento, tudo. Ou seja, havia uma grande curiosidade em torno de o que vai ser o nosso país. Que programa político, que ideologia, como me perguntou há pouco, aí as ideologias tinham relevância. Hoje em dia, na realidade, não tem, porque as pessoas já perceberam que mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, enfim, nós vivemos bem. A nossa segurança é que a nossa segurança na democracia, e enfim, até num nível de vida que, apesar de tudo, no contexto mundial é bastante apreciável, é que nos leva a demitir-nos disso. Dizer, isto correrá sempre bem, corre melhor, corre pior, e isso é o tal princípio da irresponsabilidade. É o tal princípio de que isto não tem nada a ver comigo. E está mal, porque depois a pessoa não vai lá votar. E a seguir vai reclamar, porque isto está mal assim ou mal assado. E se nós soubéssemos quem lá vai, até às tantas, quem não vai, quem escolhe não ir, não devia poder ter o mesmo direito de reclamar. Porque no momento de poder reclamar com a grande arma que é o voto, não o fez. Por fim, queria-lhe deixar a seguinte pergunta. Que mensagem é que deseja deixar aos portugueses neste período até o dia 6 de outubro? A mensagem que eu quero deixar aos portugueses é esta. Em primeira instância, que tenham bem consciência da importância do momento que vamos viver. Um momento eleitoral, um momento em que a arma, que é o voto, é dada aos portugueses, é um momento de dizerem aquilo que querem. Este é um momento fundamental. Mas, fundamentalmente, acho que as pessoas devem olhar para o nosso país com a ambição que nos tem faltado e de que o antigo regime, aquele que foi derrubado no 25 de Abril, é um grande responsável. Nós fomos sempre um país de epopeias, fomos sempre um país de ambição, fomos sempre um país de dar novos mundos ao mundo. Em certa medida, nós fomos perdendo isso, e muito devido a esse período histórico de má memória na nossa história ainda recente. O que eu acho é que os portugueses deviam começar a exigir mais de quem os governa. Seja o PS, seja o PSD, seja qualquer partido, exigir mais de quem os governa. Não há nenhuma razão para que Portugal não seja um dos países mais ricos, mais prósperos do mundo. Nenhuma razão. Nós temos todas as razões, até o posicionamento geoestratégico, para podermos ser todas as condições naturais, todas as condições políticas, de segurança, tudo, quase tudo, tirando as riquezas naturais que não temos, mas muitos países que as não têm de facto um nível de vida muito superior ao nosso. O que nos falta é esse querer, o que nos falta é essa ambição de facto querermos ser um país charneira no mundo e não apenas um país que se vai safando mais ou menos. Andréa Coelho Lima, mais uma vez muito obrigada por estar aqui connosco e por ter enriquecido com as suas palavras a nossa plataforma, e é com muito agrado que faremos chegar a sua mensagem aos portugueses. Muito obrigada e até à próxima. Muito obrigado eu.